Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo, hein? Tá na hora da informação, tá na hora de prestação de serviço, tudo ao vivo, tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 10 de junho. Então vamos às informações de hoje. Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Jaira Lima estão com a gente ao vivo. Fábio vai contar pra gente um dos destaques do nosso portal nessa quarta-feira, porque entre os assuntos tem uma grande apreensão que foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal em Gravatá. Não é isso, Fábio? Bom dia! Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Tem sim informações sobre esse assunto, né? A Polícia Rodoviária Federal informou que apreendeu quase R$50 mil em notas que não tinham, né, como as pessoas comprovarem a origem delas. Essa apreensão aconteceu na BR-232 em Gravatá na noite de ontem. 2 mulheres foram detidas, essas mulheres não tiveram os nomes divulgados e daqui a pouquinho eu volto falando mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Tá combinado, viu, Fábio? Gessé vai falar sobre um assunto muito sério, os casos de violência contra a pessoa idosa, porque existe a violência física, mas também existe a violência psicológica. E é preciso falar sobre o enfrentamento a esse tipo de crime cruel. Não é isso, Gessé? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Exatamente, né? Essa é uma pauta muito cara à sociedade, né? São números que chamam a atenção nos últimos levantamentos. Quando se fala de violência contra o idoso, realmente é um caso que precisa de muita atenção e de um debate muito forte para o enfrentamento desses casos. A gente chega daqui a pouco trazendo mais informações. Exatamente, Jaira vai falar sobre coisa boa, porque quarta-feira também é dia de AB Emprego e nós vamos trazer as oportunidades de trabalho e vamos falar sobre direitos trabalhistas também. Bom dia para você, Jaira. Bom dia, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Almir, só hoje o SEDEP está oferecendo mais de 180 oportunidades de emprego para você que deseja ingressar aí no mercado de trabalho, ainda não sabe nem por onde começar. Fica ligadinho aqui no AB1 porque a gente vai trazer aí orientações muito bacanas para você voltar a trabalhar. Almir, já eu volto. Muito bem, Jaira. É isso, turma. Estamos juntos nesse AB1. E olha, a gente também vai falar sobre a nossa cultura popular. Por quê? Porque foi lançado um livro que registra a obra de artesãos do Alto do Moura, aqui em Caruaru. Olha que barato! Aí a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Tudo isso no seu AB1, que está começando agora. Muito bem, 11 horas mais 51 minutos, vamos juntos e ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, também pela internet, pelo nosso portal, o Caruaru e Região, o nosso G1 e pelo Globoplay também, aqui do lado o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante, hein? A previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado com chuvas isoladas. Agora, a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20. E olha, pessoal, infelizmente a violência contra a pessoa idosa ainda é um crime que acontece com muita frequência. E claro, esse tipo de crime pode ir além da violência física, porque tem a violência psicológica e a violência patrimonial também. E quando um idoso sofre algum tipo de violência, como é que eu e você podemos ajudar a combater esse tipo de crime, hein? Gessé Ascioli está ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto, afinal, todos nós temos um papel muito importante nesse enfrentamento. Não é assim, Gessé? Pois é, Almir, é dessa forma que devemos enfrentar sempre essa situação, encarar de frente, né, ajudar como sociedade. Nós estamos aqui no Conselho do Idoso de Caruaru com o presidente do Conselho, o seu Roberto Gessino. Seu Roberto, quando a gente fala sobre esse tema que é tão importante, esse enfrentamento, o que é que a gente deve fazer quanto sociedade, avistando casos de violência contra o idoso, ou seja ela de qualquer tipo? Boa tarde. Boa tarde. A violação do direito da pessoa idosa, ela está muito abrangente ultimamente. E nós temos violação de direito de todos os sentidos, principalmente o abandono e a financeira. E o que a sociedade pode fazer, a princípio, é usar os canais de denúncia, para que possa, de maneira direta ou indireta, poder contribuir com aquela violação de direito. Na maioria dos casos, a própria família é quem pratica essa violação de direito. E o idoso, por ser família, por supostamente ser quem cuide dele, às vezes não quer prejudicar aquele ente querido.
mas ali está a situação muito delicada. Então, os canais de denúncia, Disque Denúncia, Disque 5 Direitos Humanos, o próprio Conselho 91294095, esses canais vão ajudar nessa detenção dessa violação de direito. E nós não podemos calar por isso. Costumo dizer que o crime praticado é horrível. E o crime por omissão é maior ainda. Eu saber que posso ajudar aquele ente querido, ter umas ferramentas nas mãos e calar para que aquilo não possa cessar. Então, usem os canais de denúncia. É o melhor caminho para chegar até uma solução. Lutamos muito para que Caruaru possa ter a delegacia da pessoa idosa, possa ter um centro-dia, que é aquele equipamento que acolhe o idoso durante o dia. Para isso, estamos montando um diagnóstico em nossa cidade, para que nesse diagnóstico nos direcione as políticas públicas de benefício ao melhor trato com a pessoa idosa e que ele possa ter qualidade de vida, terminar os seus dias de vida com dignidade. Já viveu a maior parte do tempo, esse curto tempo que resta, que possa viver com dignidade. Essa dignidade passa também por usufruir, né, da vida. Nós temos o arraiá que vai acontecer, inclusive, com a temática contra essa violência. Exatamente. O dia 15 de junho é o dia determinado pela ONU como dia de combate à violação do direito da pessoa idosa a nível mundial. E nós temos tanto sofrimento que queremos celebrar esse dia com um grande arraial. Esse arraial acontece sábado agora, dia 13, no Polo Camarão, na estação ferroviária. Já tem confirmado de todo o estado de Pernambuco e fora dele mais de 3.000 pessoas idosas. Então, nós estamos celebrando esse dia com muita alegria, porque o idoso merece e precisa também extravasar suas vontades. Aquilo que é limitado no seu tempo de idoso, ele tem que extravasar agora. Então, é acolher, é abraçar, dar dignidade, alegria e abraçar todos eles. Então, convidamos você também, para que possa vir para cá, conosco, comemorar esse dia, acolhendo nossos idosos. Muito obrigado, senhor Roberto Gessino, presidente do Conselho do Idoso, fazendo esse convite para que a gente possa enfrentar a violência contra o idoso, ao mesmo tempo que compartilhar desses momentos felizes com eles nesse arraiá que está programado para essa semana. Almir. Sem dúvidas, Gessé, muito obrigado pelas informações, hein? Você continua com a gente aqui no AB1, daqui a pouco tem outras informações. Valeu! E vamos seguindo porque quem precisa pegar ônibus ali no terminal rodoviário de Caruaru encontra logo na entrada um cenário de esgoto estourado. Pense numa recepção. A nossa equipe foi até lá para mostrar esse problema. Veja. Terminal rodoviário de Caruaru, principal ponto de chegada e partida da capital do Agreste. Agora imagine chegar no terminal e se deparar com esse cenário. Esgoto escorrendo na entrada. A água suja escorre em toda extensão e acaba virando um cenário absurdo. Quem embarca ou desembarca dos veículos tem o desafio quase impossível de não pisar na sujeira. Ao lado do esgoto estourado, um ponto de táxi. E os motoristas reclamam do descaso, especialmente por ser um espaço de grande circulação de pessoas. Eu estava todinho aqui com essa fede detiva aí, esse catinga. E até que lá, na frente de uma rodoviária, eu entro aí para viajar, lanchar e tá essa catinga todinha aí. O pessoal aí, passageiro, entra, sai. Por exemplo, você chega aqui com a tua esposa ou a tua família, vai pegar um táxi, pisa dentro do esgoto, entra dentro do carro. O carro fica com um fedor terrível. Vai para dentro da rodoviária, a mesma coisa. Isso é chato pra caramba. Na praça em frente, os passageiros esperam tendo que se deparar com a sujeira e o mau cheiro. Ambiente bastante insalubre para quem passa pelo terminal. Esse é um problema recorrente e mesmo com o serviço paliativo sendo realizado, o problema sempre retorna. Já faz dia que está assim, com esse mau cheiro terrível aqui. Eles vieram ajeitar a primeira vez, aí quando foi agora já está com mais de 20 dias que está com esse mau cheiro da bexiga aí. É um fedor terrível. A esperança é que seja tomada uma iniciativa definitiva para resolver a questão. Já vieram, fizeram aí um imperativo e depois voltou a catinga de novo. Foi essa água aí, catinga, água de fossa. Acho que isso é água de fossa, né? Ninguém fala nada, né? Precisa vocês virem aqui para ver o que é que vai resolver isso aí, né? Porque ninguém aguenta não. O apelo de vocês é para que resolva logo. É, que resolve isso aí, né? Agora no mês de junho, muita gente circulando aqui, muita gente de fora, né? E
um negócio terrível aí na frente da rodoviária. Tem os taxistas que trabalham ali, passam o dia inteiro ali na frente da rodoviária, né? Fica bem do lado direito aí do seu vídeo, a praça de táxi, não é? Tem o pessoal que chega na cidade, também ao desembarcar, quando vai para a calçada do terminal, se depara com uma situação como essa. Não dá, né? Esse terminal é muito importante também para toda a região, evidentemente. Aí a gente entrou em contato com o terminal rodoviário e eles disseram que a Socicam foi notificada, pessoal. A Socicam é a administradora do terminal e disse que acionou os órgãos competentes e que ainda hoje será feita uma vistoria conjunta para identificar esse problema e dar início aos reparos, né? A gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui no AB1 até que esse problema horroroso, né, seja resolvido. A gente segue acompanhando tudo. Momento WhatsApp chegando também, tem reclamação lá do Alto do Mouro, hein? A dona Maria das Graças mora por lá e está muito preocupada com um vazamento de água limpa. Vamos ver? Aqui no bairro Alto do Moura, na rua Rosa Luxemburgo, está um vazamento desde sexta-feira. E esse vazamento segue-se até hoje, desde sexta. Então, queremos que venha, que é uma água limpa da Compesa. Então, assim, peço a vocês que venham verificar aqui. Tá aí o apelo da dona Maria, preocupada, com toda razão, com esse desperdício, é água limpa indo embora. E aí a gente entrou em contato com a Compesa, viu, dona Maria? Eles disseram que não havia uma solicitação para esse serviço de vazamento na rua Rosa Luxemburgo nos canais oficiais da companhia. Aí a Compesa disse que depois dessas informações, desse vídeo que a senhora mandou aqui para o AB1, uma equipe será enviada ao endereço para fazer o diagnóstico e tomar as providências. Então, a gente vai aguardar essa equipe, não é, dona Maria? A gente está na esperança para que esse problema aí seja resolvido. E você já sabe, para participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo com um problema aí da sua rua, depois manda para a gente pelo 99198-8212. E agora vamos até a redação para falar sobre os destaques do nosso portal. Fábio Gomes está chegando ao vivo, inclusive ontem a gente falou aqui no AB1 sobre o abastecimento de água aqui em Caruaru e em outros municípios da região por conta de um vazamento na adutora do Agreste. Esse problema foi resolvido, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse problema, a Compesa informou que concluiu as intervenções que estavam sendo realizadas no trecho da adutora do Agreste, que foi alvo de vandalismo e acabou prejudicando o abastecimento em 8 municípios aqui do interior de Pernambuco. A Compesa informou que essas intervenções foram concluídas na tarde de ontem. Esse vazamento, nesse ato de vandalismo, acabou prejudicando 8 cidades aqui da nossa área de cobertura e, de acordo com a companhia, não houve danos ou estouramento da adutora, mas sim uma violação dos lacres de segurança do sistema de descarga da tubulação. A companhia também disse que já abriu um boletim de ocorrência e as autoridades policiais estão investigando esse caso para identificar quem foi que causou esse ato de vandalismo. Também já iniciou uma apuração interna para avaliação de cenários que possam contribuir com pistas para a elucidação desse ocorrido. Após a conclusão dos trabalhos, a adutora já retomou a sua operação, iniciando o processo de enchimento e regularização das vazões. O abastecimento ele vai ser retornado de forma gradual, seguindo o calendário de distribuição de água adotado em cada uma dessas áreas afetadas. Mais detalhes sobre esse assunto também podem ser conferidos aqui no nosso portal, Almir. É isso, ainda bem, não é? Graças a Deus, problema resolvido. Agora, de fato, é investigar, não é? Identificar quem foi que provocou esse problema aí, como a gente acabou de ver nesse relato do G1. E para a gente mudar de assunto, Fábio, estou vendo uma apreensão daquelas em Gravatá. E foi uma apreensão realizada pela PRF, né? Exatamente, Almir. A apreensão realizada na BR-232, no município de Gravatá, enquanto os policiais realizavam fiscalização no quilômetro 71 da rodovia, os policiais acabaram dando ordem de parada a um veículo e acabaram também detendo 2 mulheres de 29 e 30 anos e apreendendo mais de R$48 mil sem comprovação de origem. De acordo com a PRF, os policiais deram ordem de parada e, após a consulta, a equipe constatou que o veículo que essas mulheres estavam possuía registro de furto desde 12 de maio desse ano, no Recife. Durante a inspeção, os policiais encontraram a mochila no interior do carro, onde estavam as cédulas distribuídas, né? A gente acompanha, inclusive, as imagens que a polícia divulgou com esse montante do dinheiro, e as mulheres elas foram encaminhadas até a delegacia de Vitória de Santo Antão para que esse caso seja investigado. Quando elas foram questionadas, essas mulheres informaram que esse dinheiro seria utilizado para a compra de uma casa.
Mais detalhes desse assunto também podem ser conferidos aqui no nosso portal, Almir. Já pensou, Fábio, essa dinheirama toda? O carro já era furtado de acordo com a PRF, não é? Por isso que é tão importante esse trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E dentro do carro, esse dinheiro todo, hein? Impressionante aí essa apreensão. Fábio, muito obrigado pelos primeiros destaques. Daqui a pouquinho você está de volta, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. 12h04, pessoal. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho, claro, vamos falar sobre esse dia 12 de junho que está chegando por aí, porque o Dia dos Namorados também movimenta o comércio de Caruaru na busca pelos presentes dos apaixonados, né? O seu AB1 volta já, 12h04. Então estamos de volta com o seu AB1, hein? E está chegando uma data muito esperada pelos casais. Estou falando do Dia dos Namorados, claro, dia 12 de junho. E o comércio também está de olho nessa data por conta da procura pelos presentes. Veja na reportagem. Estamos a poucos dias da data mais romântica do ano. O Dia dos Namorados chega para movimentar ainda mais o mês de junho. Tem Copa, tem São João, mas não vale esquecer de presentear a pessoa amada. Daniela é casada há 22 anos e não abre mão de presentear o marido. É porque ele merece, né? E assim, a gente, mesmo com o tempo, tem que agradar o outro. E é isso. Aí qual foi a sua escolha de presente para ele e o que foi que você ganhou? Eu dei uma bolsa e ganhei uma bota. Gostou? Amei, que era o que eu queria para dançar muito forró nesse São João. O Dia dos Namorados é considerado uma das datas mais importantes para o comércio. Nessa loja de cosméticos de Caruaru, a movimentação já começou faz tempo. Normalmente a gente tem, né, o nosso planejamento e aí de forma antecipada, né, cerca de 2, 3 meses a gente já monta toda a estrutura à parte, né, que é com o setor de compras, tudo, para que a gente nesse momento a gente tenha as melhores opções, né, ao olhar do consumidor. A procura já começou? Com certeza. A gente ali, depois do Dia das Mães, a gente já entra, né, com uma nova coleção, com um novo ciclo, como a gente fala. E aí a gente já expõe todos os itens de namorados, tanto itens prontos, né, que aí são os kits, como também tem os combos e kits que a gente traz como sugestão, né? E aí de lá para cá a gente já tem aí uma venda crescente, né? E depois do Dia dos Namorados a gente tende ainda a vender ainda mais com São João tudo. João Vitor é vendedor de uma loja de sapatos em Caruaru. Ele conta que uma data comemorativa impulsiona outra. Inclusive, tem muitos namorados em busca de botas para a companheira nesse São João. O que está saindo muito para ambos é tênis. O pessoal está investindo muito em tênis, entrou na moda. Corrida, aí tá todo mundo com tênis. Época do ano, junho, bota, sem dúvidas. Mocassim também para homem também está saindo bastante. É uma coisa que eu não costumava ver tanto, mas agora está saindo muito. E você percebe, de fato, uma movimentação maior na loja devido ao Dia dos Namorados? Está chegando perto? Sim. Às vezes até antes. O pessoal é bem antecipado, tá bem antecipado esse ano. E agora, essa semana agora vai só com força. Vai. Muito bem, agora é 12h10. Simbora falar sobre coisa boa, falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. É o AB Emprego que está no ar, está chegando com o Jaira Lima para contar tudo para a gente. Muitas vagas hoje também, Jaira. Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a você que nos acompanha no AB1. Muitas vagas, sim, Almir. Do Agreste ao Sertão estão sendo ofertadas aí mais de 180 vagas só hoje, viu, Almir? Então é importante que o pessoal que esteja querendo ingressar no mercado de trabalho fique atento aí ao site do SEDEP, a Casa do Trabalhador, onde você pode ir até lá. Inclusive, se você não tem como acessar a internet, eles têm um computador disponível para que você tenha acesso a essas vagas, a essas oportunidades e veja o que melhor se enquadra ali no seu perfil para estar voltando ao mercado de trabalho. Inclusive, agora a gente vai acompanhar as oportunidades aqui para Caruaru. Só hoje em Caruaru são 105 vagas e a gente destaca, é claro, algumas delas. Vamos ver. 4 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. 1 vaga para assistente de engenharia construção civil. 1 vaga para atendente de lojas. 3 vagas para atendente de lojas e mercados. 1 vaga para auxiliar de estoque.
2 vagas para auxiliar de garçom, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para bombeiro hidráulico, 1 vaga para chefe de cozinha, 2 vagas para comprador, 3 vagas para comprador, 1 vaga para controlador de pragas, 1 vaga para consultor de vendas, 2 vagas para engenheiro civil, 2 vagas para estoquista, 1 vaga para garçom, 1 vaga para gerente de lojas e supermercado, 2 vagas para lavador de carros, 1 vaga para marceneiro, 1 vaga para mestre de obras, 1 vaga para motofretista, 3 vagas para operador de caixa, 1 vaga para padeiro, 6 vagas para promotor de vendas, 8 vagas para repositor em supermercados, 1 vaga para técnico de segurança do trabalho. São 3 vagas para auxiliar de limpeza e 3 vagas para auxiliar de linha de produção. Estamos aqui na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru. A Casa do Trabalhador funciona sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 5 horas da tarde, Almir. E acabou de chegar aqui para mim, que é importante trazer para o pessoal de casa, que tem 10 vagas disponíveis de linha de produção, para você que trabalha nessa área de linha de produção, aqui disponíveis em Caruaru. A entrevista já vai ser nesta sexta-feira, aqui na Casa do Trabalhador mesmo, a partir das 10 horas da manhã, e não é necessário experiência anterior. Agora a gente vai conferir também outras oportunidades, só que para o município de Bezerros e para Santa Cruz do Capibaribe. Em Bezerros, você confere aí agora na tela, são 35 vagas lá para o município de Bezerros, mas a gente destaca aqui 10 vagas para vendedor pracista, 4 para recepcionista atendente e 5 vagas para pedreiro. Já em Santa Cruz do Capibaribe, são 47 oportunidades de emprego, sendo 10 vagas para consultor de vendas, 4 para costureiro, e para ajudante de carga e descarga são 5 vagas. Lembrando mais uma vez que a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. Você também pode ligar através do 3719-9480, 3719-9480 para conferir essas e outras oportunidades. Deixa eu aproveitar rapidinho, Almir, também e dizer que amanhã vai ter um curso aqui gratuito na Casa do Trabalhador, dia 11 de junho, um curso de tábua de frios, de 8 da manhã até meio-dia, aqui mesmo, na Casa do Trabalhador, na rua Floriano Peixoto, 147, gratuito esse curso que vai ser ministrado pelo pessoal do Senac, uma excelente oportunidade para você também. E dia 18 tem curso de customização de vestuário, das 8 da manhã até o meio-dia, de graça, e você pode se inscrever através do link cedep.pe.gov.br/alu_início. Almir, eu volto com você. Que legal, hein, Jaira? Que legal, não é, pessoal? Tá vendo, além das vagas, oportunidades de cursos gratuitos também. Muito bom. E a gente segue aí com a Bem Emprego, porque a Copa do Mundo está chegando e sempre pinta aquela pergunta quando é dia de jogo do Brasil, ou seja, é feriado? A gente pode parar tudo no trabalho para assistir a seleção brasileira ou não, Jaira Lima? Eu diria, baseando-se aí num meme recente, será? Será? Eu vou conversar agora com o Flávio Oliveira, ele que é advogado trabalhista. Flávio, aquela dúvida que não quer calar. Durante os jogos da Copa, eu posso não ir para a TV e ir para um barzinho assistir os jogos? Boa tarde. Ops, vai dar errado, minha gente. Minha gente, a gente tem que destacar primeiro que é a empresa que faculta ele conceder folga ou uma espécie de feriado, porque esse feriado na verdade não existe, podendo inclusive a empresa que trabalhar com bancos de horas pedir a compensação dessas horas que não foram efetivamente trabalhadas. A gente sabe que é um momento de diversão, de lazer, algumas empresas podem até inclusive parar aquele horáriozinho para todos os funcionários, mas a gente tem que destacar um ponto, que é o mais importante. Se ele fizer alguma concessão em relação a algum funcionário, tem que fazer para todos, mas infelizmente não é feriado no dia de jogo da Copa, então a gente tem que trabalhar normalmente. E se a empresa resolver conceder essa folga sem exigir a compensação, o trabalhador pode sofrer algum desconto salarial ou essa liberação ela é considerada remunerada? Exatamente. Se a empresa der uma folga para um dos funcionários, tem que dar para todo mundo por essa motivação. E se ela deu uma folga e essa folga não foi remunerada, ela considera dentro de um dia remunerado normal. Agora, ela pode exigir também que seja realizado os horários de trabalho, aquela folga seja compensada em outro dia. Em caso de socorro, é preciso formalizar um acordo por escrito? Não, pode haver uma informalidade também, mas o que acontece é a gente sempre destacar que o funcionário ele reúna eventuais provas
quando houver uma informalidade com relação a essa folga que foi proposta pela empresa. O ideal é conversar, né, com o empregador para entrar em consenso, para que todo mundo possa aproveitar. De repente, colocar até um telão lá na empresa é uma sugestão bacana. Né? Sim, perfeitamente. E todo brasileiro que é um bom brasileiro, para um minutinho o trabalho para poder comemorar. Muito obrigada, Flávio Oliveira, ele que é advogado trabalhista, me trazendo essas orientações para o pessoal de casa, que sempre fica naquela dúvida, né? E aí é feriado? Não é feriado durante os Jogos da Copa não, viu? Conversa direitinho com o empregador, se não puder sair, de repente rolar aí uma telinha no trabalho para que você possa acompanhar aí, torcer também pelo Brasil. Almir, eu volto contigo. São as emoções da Copa que mexem com todo mundo, né, Jaira? Valeu, muito obrigado pelo AB Emprego, hein? Bom trabalho para você. Agora a gente vai voltar para a nossa redação com o Fábio Gomes, que segue ao vivo trazendo outros destaques do G1 Caruaru e região. Inclusive, a TV Asa Branca vai receber uma homenagem hoje na Câmara de Vereadores de Caruaru. Não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Essa homenagem vai ser recebida pela TV Asa Branca hoje à noite na Câmara de Vereadores, né? A sessão solene vai contar com esse momento, que é justamente a medalha de honra ao mérito, né? José Rodrigues de Jesus, que será recebida pela empresa em homenagem aos 35 anos de serviços prestados à sociedade. A propositura é do presidente da casa, o vereador Bruno Lambreta, do PSDB, e essa homenagem é um reconhecimento aos 35 anos de serviços prestados pela emissora em 108 municípios do interior de Pernambuco, das regiões Agreste, Sertão e Zona da Mata Sul. A gente relembra também que no dia 1º de agosto, a TV Asa Branca vai celebrar os 35 anos de atuação. A primeira transmissão foi feita no ano de 1991, diretamente do Monte Bom Jesus. E ao longo dessas 3 décadas e meia, a emissora foi responsável por levar informações a milhares de telespectadores do interior do estado. Aqui na nossa reportagem do G1, a gente tem mais detalhes sobre essa homenagem e também a história da TV Asa Branca. Almir. Legal demais, Fábio, legal demais. E no G1 também tem informações juninas hoje? Tem sim, Almir. A gente tem uma atualização naquela lista de cachês com os artistas, né, que vão se apresentar, aliás, no São João de Caruaru. Um cachê que foi divulgado e que chamou muita atenção é o do DJ Alok, que vai receber R$850 mil para se apresentar no Pátio do Forró neste sábado. Essas informações foram divulgadas no Diário Oficial do município. Além de Alok, outros artistas também tiveram o cachê divulgado, como, por exemplo, o Léo Foguete, a Michele Andrade, o Chico César e também a Samia Maia. A gente separou aqui um gráfico, né, falando sobre esses valores, né, que foram divulgados. O Léo Foguete vai receber R$450 mil para se apresentar no Pátio do Forró. A Michele Andrade vai se apresentar com um contrato de R$350 mil. O Chico César, R$165 mil. E a cantora Samia Maia vai receber R$120 mil. Essa lista com os cachês está disponível aqui no nosso portal. Até o momento, o cantor Wesley Safadão lidera essa lista com um cachê de R$1,5 milhão. E a gente fica na expectativa para que os valores das contratações do cantor Roberto Carlos e também do Luan Santana sejam divulgados. Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos aqui no nosso portal, através da nossa página especial, o São João de Caruaru 2026, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito obrigado, então, pelos destaques de hoje, pelas notícias. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. O intervalo está chegando, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está o coração da torcida pelo Brasil lá em Serra Talhada também. Até porque tem gente, preparando as malas para conferir o Mundial bem de perto, hein? É daqui a pouquinho no AB Esporte. A gente volta já, 12h, 20 minutos. E o seu AB1 está de volta, 12h, 22 minutos. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito, então? Olha aí o centro da cidade, o centro de Caruaru, essa câmera fica na Rio Branco. A gente percebe aí a movimentação dos veículos e dos pedestres também, não é? Ali na faixa, é o local correto para atravessar. Uma pequena retenção ali na esquina do Grande Hotel, mais à esquerda do seu vídeo. E a gente tem uma ideia de como é que está o centro de Caruaru nesse momento, hein? E vamos dar também uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. A exemplo de Gravatá, aqui no Agreste de Pernambuco, mínima de 21, máxima de 28 graus. Belém de Maria, na Zona da Mata, mínima de 22, máxima de 28 graus. E Afogados da Ingazeira, no Sertão, mínima de 20 e máxima de 28 graus também. Uma coincidência aqui na temperatura máxima desses 3 municípios, de acordo com a previsão do tempo, hein? É isso. E a gente vai seguindo com o seu AB1.
Muito bem, seu direito no ar e hoje o problema envolve juros intermináveis, pessoal. Após um pedido de empréstimo, Gessé Ascioli está voltando ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora, e um assunto que incomoda demais, hein, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta para falar sobre esse assunto dentro do quadro Seu Direito, porque imagina você fazer um empréstimo ou mais de um empréstimo e daqui a pouco está ali uma bola de neve de endividamento por conta dos juros abusivos, né? É o caso de Dona Maria das Dores que a gente vai conferir agora. Ela perguntou a mim se eu podia fazer um empréstimo de R$1.000, porque ela estava muito precisada, para ajudar ela, que ela fazia um empréstimo, ela dava um direito, né, de fazer um empréstimo do banco. Aí eu disse, meu filho, não estou precisando de dinheiro, não. Aí ela disse, faça pelo menos 1.000 conto, porque eu estou precisando para me ajudar, que eu ganho uma porcentagem. E meu filho, eu tenho um filho, tu paga aluguel. Aí eu disse, faça um de R$1.000, só de 1.000 mesmo. Que 1.000 foi esse? Que esse 1.000 ainda até hoje eu pago. Até hoje eu pago. Depois apareceu outro empréstimo. Ela disse que eu tinha direito a R$3.500, que era do meu salário, da minha pensão, do acordo que o patrão tinha feito. Aí eu nem liguei de buscar, que não estava precisando. Aí pegou o meu filho, eu conversei com meu filho, eu disse, mãe, vá, pegue. Essa não é seu, vamos terminar bronqueando desse lá e a senhora vai ter direito. Aí eu fui, peguei 3.500. Então a sua questão é que a senhora fez alguns empréstimos, os juros estão aumentando e a senhora não sabe como resolver, é isso? Não sei como resolver. Eu fiz só esse 1.000 conto e esse de 3.500 do BMG. Não E tá aparecendo mais? Tá aparecendo mais. Vem aparecendo há 3 anos pra cá, vem aparecendo mais. Pois é, situação complicada que é comum a outras pessoas também, por isso que eu estou aqui com o advogado Felipe Menezes. Doutor Felipe, nesse caso de Dona Maria das Dores, foi contratado alguns empréstimos, os juros são intermináveis. O que é que ela deve fazer para poder resolver essa situação? Boa tarde. Boa tarde. É importante ela buscar todas as informações com relação ao próprio contrato, não é? Exigir da operadora, especialmente o que nós chamamos de CET, coeficiente de custo efetivo desse contrato. Então a gente quer saber quanto ele custou, quantas parcelas faltam para pagar, qual é o limite, né, desse pagamento, quantas foram amortizando ao longo do tempo, para evitar o contrato zumbi, né? A dívida deveria estar paga, né, deveria estar morta, e ela continua ativa, tirando dinheiro do contra-cheque do usuário, do consumidor, do idoso, muitas vezes, e isso gera uma violação de direito e é uma abusividade que é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor e deve ser evitada. Em relação, por exemplo, a empréstimos consignados, isso acontece muito com idoso, porque ali uma parte do salário vai ser comprometida com aquele empréstimo, vai ser descontado. Mas até que ponto isso pode acontecer, já que aquela é uma renda que muitas vezes é a única daquele idoso? Exatamente. No Brasil a gente tem a falência da pessoa física, né? Mas a Lei 14.181 de 2021 trouxe a lei do superendividamento, para que a margem consignável, né, o limite dentro do pagamento daquele idoso possa ser retirado pela financeira. Então, para que não acabe comprometendo a própria subsistência do idoso. Então, há limites, né? O patamar normalmente fica em torno de 30% da margem consignável, mas se existem muitos empréstimos acumulados, é preciso instaurar um procedimento para que essas financeiras sejam convocadas para prestar um serviço melhor ao consumidor e colocar dentro do patamar da margem consignável, evitando que o idoso não deixe de comprar medicamento, nem alimento para a própria subsistência dele. Quando a gente fala sobre esse comprometimento, né, digamos que passou ali dos limites, os juros são abusivos, dentro do contrato não estava previsto aquilo, é possível reaver já que ele tenha pago mais do que deveria? Sim. Inclusive, existem esses cartões, né, de financiamento e a pessoa não sabe se está pagando o mínimo do cartão e aí se torna uma dívida impagável, não é? Então, é preciso saber o custo efetivo do financiamento. Então, é importante ter esse dado de quantas parcelas faltam para pagar, porque essa história de tirar o mínimo e a dívida ficar infinita, ela é ilegal, o Superior Tribunal de Justiça já proibiu e o próprio Código de Defesa do Consumidor também. Um outro caso que chama a atenção, por exemplo, de vir aquela insistência para que o idoso, o aposentado, faça ali esse empréstimo, né, contrai esse empréstimo, que é uma dívida que gera uma situação como essa. Exatamente, é a abusividade, né,
o assédio para que o consumidor faça, especialmente nesses tempos que existem muitas vítimas das bets também, né, das casas de aposta. Então, muitos idosos entrando nessa questão do refinanciamento. Veja, o refinanciamento, o governo lançou um programa novo chamado Open Finance. Então, o Banco Central disse que para fazer a portabilidade do empréstimo, o idoso tem que saber quantas parcelas falta para pagar, quanto vai ser retirado e qual é o juros efetivo. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Doutor Felipe Menezes nos ajudando a compreender essa situação quando há esses juros abusivos, nessa contração aí de empréstimos consignados, inclusive. A gente aproveita para citar aqui que se você tem algum problema nesse sentido, o Seu Direito é o quadro que acontece toda quarta-feira. Então é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o DDD 81 99198 8212 e participar do nosso quadro. A gente está sempre com um especialista tirando essas dúvidas. Almir? Isso, Gessé. Toda quarta-feira a gente tem esse compromisso aqui com o Seu Direito, hein? Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. E vamos falar sobre São João agora, porque em Santa Cruz do Capibaribe a expectativa para os festejos juninos também é grande. Então a nossa equipe foi até lá para saber como é que está esse clima de São João 2026. Olha só. Bandeirolas, balões e uma diversidade de artigos decorativos vestem Santa Cruz do Capibaribe para o São João da Moda. O palco principal já foi montado, mas o espaço ainda recebe ajustes para a festa, que é uma das maiores do interior do estado. A programação deste ano já começou com as tradicionais quadrilhas juninas. Desde o mês passado, a gente teve 40 quadrilhas de ruas, né, percorrendo agora até o mês de junho, né, e a partir do dia 13 de junho, a gente também terá a grande abertura aqui de São João da Moda, o que impacta também economicamente, né, o setor da moda, que é justamente as lojas de vestuário, né, as redes, né, de hotelaria, os salões de beleza, né, então a gente espera que de fato nossa economia seja movimentada em cerca de 30 milhões de reais. O São João da Moda deste ano vai começar no dia 13 e vai até o dia 26 de junho e vai ser realizado aqui no Parque Wellington Monteiro. Nesse palco vão se apresentar pelo menos 20 atrações e a expectativa por noite é que mais de 40 mil pessoas acompanhem esses shows. A partir do dia 13 de junho, né, começam as festividades do Grande São João da Moda aqui no Parque Wellington Monteiro, onde será também no dia 14, 19, 23 e 26 de junho, né, terá grandes atrações aqui no São João da Moda, contando com atrações locais, regionais e de grandes nomes nacionais, como Simone Mendes, como Rei Vaqueiro, Wesley Safadão, entre outros artistas. E também tem a grande novidade no dia 21 de junho, que é a trilha no meio da rua, contando com Elifa Júnior e o grande Xande Avião. A grande expectativa é que nesse período junino a gente receba mais de 300 mil pessoas, né, circulando pela cidade para que possa prestigiar essa grande festividade. Vão se apresentar no sábado, dia 13, Simone Mendes, Avinevine, o Alas Arraiz e Forrozão tá nas bases. No domingo, dia 14, é vez de Natanzinho Lima, Eric Lande, Garota Safada e Noara Marques. Na sexta-feira, dia 19, sobem ao palco Wesley Safadão, Matheus e Cauã, Lipe Lucena e Leidinha Santos. No domingo, dia 21, tem Drilha, com Xande Avião e Alifa Júnior. Na terça-feira, dia 23, se apresentam Zezé de Camargo, Magníficos, Nando Cordel e Descentes do Forró. E na sexta-feira, dia 26, encerrando o São João da Moda, se apresentam Rei Vaqueiro, Tiaguinho, Calcinha Preta e Mandacaru Capibaribe. Todos esses shows são bem esperados pelo comércio. O período é considerado como um segundo Natal para os lojistas. O São João da Moda é esse boom, né, que ele vem tendo aí a cada ano, que vem aumentando a expectativa da nossa população e do pessoal na região também, né, de outras cidades vizinhas, com certeza tem ajudado a aquecer ainda mais a nossa economia, né. Todo mundo quer estar bem vestido, todo mundo quer procurar ali um look bacana para curtir o São João, né, curtir um forró legal e bem vestido. Os homens ultimamente têm se preocupado ainda mais com essa questão de estar bem vestido, né, e aí a gente tem essa expectativa lá em cima para receber esse pessoal. Qual é essa expectativa em números? Tu pretende vender quanto por cento a mais de um período normal e do ano passado? Rapaz, comparado aos meses anteriores, né, a gente tem aí uma expectativa para junho de ser aí uma média de 70% a mais nas vendas, até quem sabe 100%. Nesta outra loja de roupas e acessórios femininos, a preparação também começou há meses. O estoque foi reforçado para garantir que no São João da Moda o público mostre porque a cidade tem fama de fazer roupa bonita.
A gente, desde o finalzinho de abril, né, já começa a se planejar, porque maio já tem muito forró também aqui em nossa cidade e nas regiões vizinhas. E aí a gente já começa a viajar, fazer coleções, dividir por partes, fazer evento em loja também. E aí anima demais e todo mundo fica nessa animação total. Tu reforçou o estoque? Sim, já tá tudo programado, tudo certinho, para não faltar mercadoria de jeito nenhum para ninguém. Muito bem, e a gente segue falando sobre a nossa cultura, porque foi lançado um livro que registra a obra de artesãos do Alto do Moura aqui em Caruaru. Aí a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? O que guardam as páginas de um livro? O quanto de inspiração pode se tirar de um capítulo? Nesse caso específico, folhear a obra Homens e Mulheres do Barro de Caruaru, recentemente lançada no Alto do Moura, é como mergulhar em um mar profundo de genialidade, onde cada página representa o belo e o único. Divulgar para a geração atual, divulgar para as próximas gerações, aguçar a curiosidade, né, dos jovens, de vir conhecer o território, de vir conhecer quem é que faz de fato, saber essa história atrás das peças e das pessoas, tá? E juntando os tradicionais com os contemporâneos, e aqui eu conheci a cerâmica imaginária, você soma tudo isso, o material é riquíssimo e abre espaço para novas pessoas virem aqui e fazer cerâmica, viver da arte da cerâmica. Cada capítulo da obra, que cataloga as principais peças de 9 artesãos do Alto do Moura, reforça a identidade artística expressa por cada ceramista e as suas inspirações. Desde os mais tradicionais, onde a peça carrega o traço e o peso da genética familiar, na essência de seu Elias Vitalino. A minha arte segue o tradicional, aquele mesmo estilo do meu avô, com a diferença que eu também trabalho com miniaturas. Isso vem desde a infância e continua até hoje com as miniaturas, passando para gerações, como para os meus filhos, né? E cada vez mais levando a arte do meu avô com muita dedicação, com muito amor, pois ele é um cara simples, humilde, mas com muito talento e com sua genialidade conseguiu passar para o barro, né? Todo o seu dia a dia, seu cotidiano, e isso nos trouxe obras valiosas que até hoje divulgam Caruaru, Pernambuco, o Brasil, em quase todo mundo. E isso é muito importante para todos nós. No cuidado e na delicadeza das famosas pequenas obras de arte que se tornam gigantes no significado, produzidas pelas mãos de Marliete Rodrigues. Quando eu passei a fazer as miniaturas, me senti muito realizada para desenvolver a criatividade, representando tudo que é bonito na nossa região, no dia a dia, do folclore, do religioso. Foi a minha grande realização e continua sendo. Do barro com fé e amor, moldado com o sentimento familiar de Terezinha Gonzaga. Terezinha no barro é fé, é amor, é arte, é família. Terezinha no barro é alegria. Alegria de todo dia acordar e saber que vai ter um barro lá para ela, daquele barro ela tirar suas próprias peças, sua criatividade e através dela colocar um pouquinho do seu amor em cada uma delas. Terezinha é isso. Terezinha é arte, Terezinha é Caruaru, Terezinha é Alto do Moura. O registro físico traz, além das artes catalogadas, uma demonstração clara da importância da transição entre as artes e seus formatos, como nos traços modernos inspirados pela imaginação criativa de Nissim Otília. A minha personalidade na peça, meu sentimento e a imaginação fértil, longa, de se estar sempre se recriando, se fazendo, inventando. Então, esse lado de mostrar o imaginário de Nissinha é justamente isso que eu gosto de fazer. Que eu gosto sempre de estar inventando e mostrando o outro lado para incentivar também esses que vêm, que gostou da peça, então pega o bolo de barro, vai fazer também, que tem sempre que mostrar que o Alto do Moura tem tudo isso e muito mais. Ideias de uma arte moderna e transcendental presentes no trabalho de Chivo. A minha obra, ela transpassa, ela ultrapassa, ela vai além, digamos assim, do que a gente costuma ver, né? É transcendental. Ela vem de uma origem indígena lá de trás, né, da raiz do meu tronco, e que agora ela se debanda,
ela desce de ladeira abaixo, no ditado popular, né? De uma forma bem mais assim interessante de se ver, de se imaginar, né, dentro dela, como algo que vem tocando a mente da gente de uma forma mais interessante, social, política, cultural, né, e espontânea, da minha forma de existir, digamos assim. E a contemporaneidade que mistura o tradicional do barro com a genialidade do presente na arte de Humberto Botão. É uma realização para mim quando eu consigo manifestar no barro esse encontro com essa ancestralidade, esse encontro consigo e a possibilidade da liberdade de se poder reescrever a sua história de forma sustentável, né, e equilibrada, colaborando inclusive com esse lugar que é o Alto do Moura, né, colaborando com a história que Pernambuco se faz, escrita por várias mãos, por gerações e gerações, e poder estar hoje colaborando, né, fazendo a nossa pequena contribuição do que é fazer arte, do que é fazer cultura, do que é fazer esse encontro do ser humano com a história de nossas raízes e ancestralidades, né? Além destes, o livro ainda conta com registros das obras de outros 3 artesãos. O mestre Luiz Antônio e as muitas profissões retratadas, Luiz Galdino e a sua mistura da vegetação nordestina com a beleza e a força do cangaço, e as criaturas oriundas dos sonhos de Ratinho. Um material importante que ajuda a nortear quem ama a arte do barro. Exemplo de Roberto Martins, que guarda um acervo riquíssimo de obras de artesãos do Alto do Moura. Se antigamente a gente ia viajar, o que a gente fazia? Comprava aquele guia 4 rodas. Era um livrão grosso e a gente ficava olhando ali qual era as cidades que tinha no caminho, o que cada cidade produzia, o que é que se tinha de beleza, de cachoeira e tudo. Então, a função de um catálogo é responder um pouco essas questões. Para a gente que mora aqui, para a gente que gosta de arte, para a gente que é artesão, né, isso tem uma beleza. Agora imagine para quem vem de fora, pega um pedaço de papel ou um catálogo ou um livrão desse, você se sente pisando no lugar tranquilo, sabendo quem é quem, e nisso você vai escolhendo. Por exemplo, quem é Humberto Botão? Qual é o tipo de arte que ele faz? Quem é a Marliette, a mestre da miniatura? Quem é o Luiz Antônio, o mestre dos postes, de Paulo Afonso? Então, você não vai chegar assim, rapaz, onde é que eu vou? Você vai ali e vai dando esse guia. A beleza também diz, além de umas fotos belas. O livro catálogo traz uma rica fotografia assinada por Hugo Muniz, textos de Felipe Andrade e Alexandre Veloso, curadoria de Jô Barbosa e interpretação em libras de Roberto Carlos. Reunindo a arte e seus artesãos, a obra é um presente para a história e sociedade, pois já dizia o mestre Vitalino, a arte é para todos. Quanta beleza reunida, hein? Intervalo chegando aqui no AB1 e daqui a pouquinho tem o AB Esporte. Pra gente ver como é que tá o coração da torcida pelo Brasil, lá em Serra Talhada, tem gente preparando as malas para conferir o Mundial bem de perto e a gente vai contar tudo já já. 12h, 42 minutos. E o seu AB1 está de volta e a gente aproveita para dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui na cidade, na rua Rui Limeira Rosal. Olha essas imagens aí, ó. Agora a gente está vendo a movimentação considerada tranquila, não é? Quinta e sexta-feira, geralmente, esse trecho aí fica bem movimentado por conta da proximidade ali com o Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru, e com os bairros muito populosos, não é? Santa Rosa, Vassoural, Petrópolis, enfim. Mas a movimentação nesse instante é bem tranquila, como a gente pode conferir nessas imagens ao vivo. E vamos para o AB Esporte, porque a torcida brasileira está animada aí com a chegada da Copa do Mundo, por isso tem as histórias dos torcedores da nossa região que merecem destaque também. Não é isso, Herbert Ramos? Uma boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Lá em Serra Talhada, torcedores acumulam experiências incríveis quando o assunto é Copa do Mundo. Desde coleções históricas a viagens marcantes em apoio à seleção. Confira na reportagem de Karen Diniz.
Tá um corre-corre na rotina de Renato. Os itens que estão sendo colocados na mala entregam. Ele está se preparando para fazer uma longa viagem para o evento mais falado do momento, a Copa do Mundo. Tá aquela emoção, né? Viver a Copa, né? 24 anos que a gente não ganha, a gente naquela expectativa, né? Não tô dormindo direito, não, acordo cedo, durmo tarde e a expectativa é 1000. Ele vai junto com a esposa Juliana e com amigos que moram em Recife. O planejamento para a viagem começou há muito tempo. A gente vem fazendo um planejamento desde dezembro de 2022. Acabou a Copa do Catar, a gente começou a fazer uma reserva, a gente começou a juntar milhas para comprar as passagens aéreas, passagens internas lá dentro dos Estados Unidos. Não vai ser uma Copa barata, não vai ser uma Copa de locomoção fácil, vai ser bem complicado, bem complexo, mas a gente se programou já há um bom tempo, né? Ou seja, 3 anos e 6 meses programando mais um sonho, né? No caso de Renato, não é a primeira vez que ele acompanha jogos do Mundial, mas vale tudo para realizar um sonho. O sonho em questão é voltar com o título de hexa. É um amor inexplicável, tão grande que foi marcado na pele. Para ele, a presença lá no estádio de torcedores brasileiros pode significar boas energias e um grande incentivo para que o Brasil volte para casa com a tão sonhada taça do Hexa. Mister Ancelotti, eu quero ficar até o dia 19 de julho com vocês aí torcendo, gritando e berrando, viu? Seleção, vamos lá, vamos para esse Hexa. Eu vou ficar até a seleção ficar. E essas boas energias chegam também de quem vai estar de longe, torcendo pelo país. Cada torcedor tem seu jeito de demonstrar o amor pelo esporte e pela seleção, seja marcando presença nos estádios, vibrando pelos jogos no sofá da sala de casa ou de outras formas. No caso de João Daniel, por exemplo, a admiração chega com a coleção de todos os álbuns de figurinhas da Copa. É o sonho de infância que a gente não conseguia realizar naquela época por causa da dificuldade. Os pais da gente não podiam naquela época, né? E agora, como a gente pode, eu digo, não, agora eu resgato tudo que eu não consegui lá atrás. Após começar a colecionar os álbuns a partir de 2010, veio o desejo de encontrar os mais antigos e completar a coleção. Entre eles, tem um de maior valor. Esse álbum é muito difícil de se encontrar, que só foram rodados 1000 exemplares no mundo. E esse aqui é o ouro. Você nota que o papel já está começando a deteriorar, ó. E esse álbum é guardado a 7 chaves. O Brasil foi campeão 5 vezes. Os álbuns das Copas desses anos recebem um carinho especial. Em particular, o de 94, que carrega com ele memórias afetivas. A gente ganhou da Itália e meu pai também estava vivo na época e comemorou muito. Foi a Copa que eu passei em Bernardo Vieira junto com ele assistindo. 2002 não, ele assistiu lá e eu assisti fora. Mas 94, quando a gente realmente ganhou, a alegria dele, né, do futebol. Meu pai era torcedor do Vasco, eu sou torcedor do Fluminense. E a gente sempre se deu bem na hora de torcer pela seleção brasileira, né? Uma coleção inestimável, com um valor afetivo enorme. Hoje, o empresário passa para os filhos a tradição que herdou do pai, uma tradição carregada de valores familiares e lições de vida. Meu pai não perdia um jogo da seleção brasileira, naquela época a televisão era preto e branco, né? E aí, em 86, que a gente lá em Bernardo Vieira subia, era aquela antena pé de galinha, né? Para assistir a Globo Rio, né? A gente botava a antena e um bombril na televisão e assistia a Copa. Aí vem toda essa memória na nossa cabeça. O João se emociona e a gente compreende muito bem essa emoção, né, Herbert? É emoção pelo futebol, é emoção pelo que a Copa significa, é emoção também pela memória da família, né? O Renato também, que a gente viu aí, né? Com essas possibilidades de ir, assim, conferir essa emoção toda de perto, no estádio e tudo. Enfim, a gente vai aprendendo também com esses torcedores e entendendo porque significa tanto uma Copa do Mundo, né, Herbert?
Exatamente, Almir. A Copa do Mundo é tão plural que permite várias interpretações, várias conexões, a depender do torcedor. Tem torcedor, como a gente viu na reportagem, que vai viajar, que costuma acompanhar a seleção brasileira no estádio e fazer a sua parte, fazer a festa ali bem pertinho dos atletas. E tem outros torcedores que guardam essas recordações através das figurinhas, dos álbuns, das fotos, das recordações também. Eu tenho certeza que o pai do João está ali bem orgulhoso dessa coleção que ele fez com todos os álbuns da Copa do Mundo. Muito bacana esse carinho que o povo brasileiro tem por essa competição tão importante. E muito bacana também, Almir, é conferir o recadinho que a gente tem para todo mundo que está acompanhando o AB1 e acompanhando o AB Esporte. É que nessa Copa do Mundo de 2026, a TV Asa Branca vai estar juntinho aí com você de casa. Esse que é um torneio que mexe com os nossos corações, em especial os corações brasileiros. A estreia da nossa seleção vai ser dia 13 de junho contra o Marrocos. E a gente quer saber como é que está a sua casa, como é que está a sua rua. Já pintaram tudo ou quase tudo de verde e amarelo? Se a resposta for sim, grava um vídeo e manda pra gente no nosso WhatsApp 819-9198-8212 e a gente vai mostrar tudo aqui na telinha da TV Asa Branca. Tá combinado, gente? A gente fica esperando aí as imagens da rua, da casa decorada para a gente mostrar esse clima de expectativa antes do início da trajetória brasileira na Copa do Mundo. Almir? Isso mesmo, Herbert. A gente fala a respeito dessas questões do Mundial e fala também a respeito do futebol local, não é? Vamos em frente, ó, porque o Central tem uma partida decisiva pela Série D do Campeonato Brasileiro. E a pergunta é, já saiu o valor dos ingressos, Herbert? Já saiu sim, Almir. A partida da 10ª rodada da Série D entre Central e Laguna no Lacerdão tem uma condição especial para os torcedores da Patativa. Então, simbora conferir qual é essa condição. Ingressos com valor promocional, R$20 o ingresso da arquibancada para o torcedor do Central até sábado. Condição especial colocada pelo clube. A intenção é lotar o Lacerdão ou ter um grande público no Lacerdão nessa partida que é muito importante. O Central precisa vencer o Laguna, que é o lanterna, que não tem chance de classificação. R$20 o setor da arquibancada e o setor das cadeiras por R$50. Ingressos disponíveis na plataforma ingressosa.com e na loja oficial da Patativa, loja oficial do Central, que fica ali na Avenida Agamenon Magalhães. A gente tá de olho nos bastidores desse jogo tão importante para um time da nossa região na Série D do Campeonato Brasileiro, Almir. Perfeitamente, Herbert. Vamos seguindo também, porque tem outros recados. Tem um evento que promete testar os limites físicos da turma que curte uma corrida aqui em Caruaru, né, Herbert? É isso mesmo, Amir. No próximo dia 28, ainda neste mês, acontece a 8ª edição da tradicional Corrida do Alto do Moura, um evento que é marcado também pela etapa do Desafio Bombeiro de Barro. Mas que desafio é esse? Como é que as pessoas podem participar dessa corrida? Matheus Antunes está ao vivo com a gente, vai contar detalhes sobre inscrições, sobre participação, datas, enfim. Matheus, seja bem-vindo ao nosso AB1, conta tudo pra gente, meu amigo. Olá, Herbert, boa tarde para você, boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, o Alto do Moura não é só a festa bonita que está não, inclusive convidar todo mundo a também estar acompanhando os shows que acontecem lá no nosso polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, mas também vai ter no dia 28 uma corrida que promete muito. Para trazer essas informações, está aqui ao meu lado o sargento Elton Gomes e também o tenente Anderson Torres. Primeiro, sargento, eu queria saber como é que surgiu essa ideia, é a 8ª edição da corrida e quais são os percursos que terão na corrida de 2026. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Almir, e a todos que acompanham a primeira edição da TV Asa Branca, né? E da BTV TV Asa Branca.
Surgiu a ideia em 2017, com parceria com o Pumeiro, com o sargento Robert Walter, de a gente fazer uma corrida aqui bem diferenciada aqui em Caruaru. É uma corrida que atrela a corrida de rua, a ação social, a ação de valorização da cultura local. Todo o layout é pensado na valorização dos artesãos e das artes locais do Alto do Moura. Né? Todo o evento acontece dentro do Alto do Moura, no maior polo de arte figurativa das Américas. A ação social, a gente arrecadou o ano passado 1.200 quilos de alimento para entregar o Transforma Caruaru. A gente tem a ação de inclusão social com a categoria PCD. E o percurso que você falou da corrida, a gente tem o percurso de 3 km para o público normal, 3 km desafio Bombeiro de Barro, o Tenente Anderson vai falar melhor agora nessa parte, e a corrida de 5 e de 10 km. Obrigado. Só para confirmar também, quem quiser se inscrever, é até quando as inscrições e por onde? O site é o Ticket Sports, é bem conhecida essa plataforma dos atletas, e vai até o dia 25. Obrigado mais uma vez. Tenente, eu queria perguntar para o senhor justamente como é que funciona essa corrida do Corpo de Bombeiros. Como é que surgiu essa ideia também, já desde o início, com o surgimento da corrida do Alto do Moura, e como é que funciona? É isso mesmo, né? Eu reforço que o evento é aberto ao público, nas categorias de caminhada, 3 km, 5 e 10 km a corrida, mas a gente tem essa modalidade no qual a gente convida todos os bombeiros militares, né, que é o desafio Bombeiro de Barro, a correr 3 km equipado com capa e calça de aproximação de combate a incêndio. A gente tem esse desafio, né, esse desgaste físico, devido tanto ao peso da roupa quanto à dificuldade de troca de calor. Então ficam todos convidados aí, dia 28 de junho, às 6 horas, a concentração lá no Alto do Moura. Só por curiosidade, quanto é que pesa uma roupa dessa de Corpo de Bombeiros, mais ou menos em média? Em média, 6 a 8 quilos o EPI aqui que eu estou com ele agora. E o teu pace, que hoje a moda é o pace, né? Quanto é que geralmente tu faz nesse percurso de quilômetro? Dá para fazer entre 5,30 e 6 o pace com esse EPI. Rapaz, o homem é bom mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Olha, o desafio está lançado então para o pessoal que quer correr, a população comum, meros mortais como a gente aqui, e também o pessoal do Corpo de Bombeiros estão todos convidados. Almi, Herbert, volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Matheus. Está feito o convite para todo mundo participar dessa corrida, que é um dos destaques também lá do nosso portal GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Valeu, Herbert Ramos. Até amanhã. E não esquece, hein? Amanhã tem o AB Saúde também para você participar, enviando perguntas. E a gente vai falar sobre rinite e sinusite. Dá só uma olhada. Nesta quinta-feira tem AB Saúde. A gente vai falar sobre rinite, uma inflamação da mucosa nasal que provoca espirros, coriza, coceira no nariz e congestão nasal. Também vamos falar sobre a sinusite, uma inflamação na mucosa dos seios da face que causa dor e que pode prejudicar a qualidade de vida do paciente. Um especialista vai tirar todas as dúvidas ao vivo. Mande sua pergunta e participe. É nessa quinta, é AB Saúde, é no AB1. Muito bem, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a entrevista de hoje é com o diretor executivo do Grupo Asa Branca, William Souza. A TV Asa Branca vai completar 35 anos e hoje tem homenagem à emissora na Câmara de Vereadores de Caruaru. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Forte abraço, pessoal, e até lá!